Aí sim fomos surpreendidos novamente. O Ministério Público Federal, um ano atrás, recebeu uma denúncia de um cidadão que não foi identificado, ou seja, não disseram quem é, por enquanto está anônimo, quero saber quem é esse herói, que denunciou irregularidades no gabinete do Eduardo Bolsonaro. Eu vou te falar aqui com todas as palavras, rachadinha, ok. O Ministério Público Federal não podia, tinha algumas limitações na investigação e tinha aberto aberto um inquérito preliminar, se chama assim. E aí, depois de um ano nesse inquérito preliminar, eles descobriram que realmente tem indício de coisa muito errada no gabinete do senhor Eduardo Bolsonaro. Então, eles abriram uma investigação contra o Eduardo Bolsonaro, agora oficialmente, e vão apurar todas as irregularidades no gabinete dele. Ó, tinham 3 filhos do Bolsonaro, 2 filhos, né, dos 3 que estão na política, que estavam sendo investigados por rachadinha. O Carlos Bolsonaro, lá no Rio de Janeiro, o Flávio Bolsonaro, também no Rio de Janeiro, mas na segunda instância, e agora temos o Eduardo Bolsonaro investigado pelo mesmo motivo. O Bolsonaro, com 3 filhos investigados por rachadinha, já pode pedir música no Fantástico. Ó, a coisa tá ruim. Eu vou falar o seguinte, tem muita irregularidade no gabinete, não só do Eduardo, mas dos outros filhos. E tem muitos indícios de que isso também aconteceu no gabinete do senhor Jair. E ó, a partir do ano que vem, o senhor Jair Bolsonaro não sendo mais presidente, ele pode ser investigado por todos esses crimes. Inclusive faz mais ou menos um mês que abriram a investigação do caso da Val do Açaí. Val do Açaí era aquela funcionária fantasma do Bolsonaro que ganhava lá 1.800, 2.000 reais por mês e nunca foi trabalhar. Inclusive perguntaram para ela, ela falou, não, eu nunca fui a Brasília, nem sei como é a Brasília. Só para você ter ideia do nível de corrupção desses bandidos. Vou explicar aqui as irregularidades, tudo mais, mas antes, ó, um segundinho, se você for a Bolsonaro, eu peço, inscreva-se aqui no canal. É um segundinho, não paga absolutamente nada para se inscrever no Plantão Brasil. É só clicar aqui embaixo do vídeo no botão inscrever, e aí você está inscrito e você está fortalecendo a oposição a esses bandidos. Esse ano, a luta para a eleição vai ser muito suja. Essa vai ser a eleição mais suja de todos os tempos, eu falo isso sempre. Então a gente precisa fortalecer os canais de esquerda. Então peço que você também se inscreva. Embaixo do vídeo, na descrição, tem 2 outros canais, que é o canal Cortes do Thiago e o canal Thiago dos Reis. Inscreva-se lá, e aí depois você continua assistindo aqui o vídeo, porque lá nesses canais os vídeos são mais curtinhos, e aí você tem acesso à verdade mais rápido. Agora vamos falar sobre já esqueci, Eduardo Bolsonaro, eu até esqueci o nome do bandido, do Eduardo Bolsonaro, e as irregularidades não só no gabinete dele, mas dos irmãos dele e do papai dele. Olha só, tem uma coisa, quando a investigação das rachadinhas do Flávio Bolsonaro foi concluída e foi apresentada a denúncia, tem uma coisa que ficou clara, mas que a grande mídia sabe-se lá. Por quê? Não quis explorar, que era o fato de que o Ministério Público descobriu que tinha um rodízio de assessores. O que é um rodízio de assessores? Vou te dar um exemplo. A Natália Queiroz, filha do Queiroz, ela nunca ia trabalhar. Inclusive, ela dava aula para famosos, para gente da Globo e tudo mais. Ela dava aula de fitness, né? Instrutora de academia. E aí personal trainer. Aí ela dava aula para eles no momento em que a gente vai estar trabalhando em Brasília. Então ela nunca foi trabalhar, funcionária fantasma. Vamos lembrar, o problema da rachadinha é que com dinheiro público. Se o cara tem a empresa dele, ele quer ficar pagando funcionário para não trabalhar, o problema é dele. O problema é quando é dinheiro público que está pagando esses salários. Aí é roubo. Aí, olha só, a Natália Queiroz foi funcionária do Flávio por um tempo, mas ela também foi funcionária do Jair. Por um bom tempo foi funcionária do Jair. Ela também tem irmãs que foram funcionárias do Flávio, do Carlos e do Jair. Tem funcionários do Carlos que também foram funcionários do Flávio e do Jair e do Eduardo. Tem funcionários do Flávio que também foram funcionários do Eduardo, ou seja, eles iam trocando. Ó, hoje você está aqui no gabinete do Flávio, ok, amanhã você está no gabinete do Eduardo, é só assinar aqui o documento. A pessoa não ia trabalhar nunca, então não interessa em qual gabinete ela está lotada. Mas eles faziam isso para ver se conseguiam despistar alguma investigação futura. Não adiantou nada, eu tô aqui eu falando, tá aí você sabendo, não adiantou nada. Burros. Pois bem, aí o que acontece? A rachadinha, lembre-se, é pagar um funcionário com salário público, esse funcionário não trabalha, ele, com dinheiro público, ele recebe e ele devolve o dinheiro, boa parte, quase todo o dinheiro, para o deputado. Inclusive, no caso do Flávio Bolsonaro, ele era tão assim ganancioso em roubar dinheiro público que eles tinham que devolver até o 13º e até restituição de imposto de renda. Quando declarava imposto de renda, ó, ganhou tanto. Se tivesse restituição, tinham que devolver para ele. Só para você ter ideia do nível de que o cara é tudo para mim, tá.
O que a mídia não falou na época, que me deixava irritado, eu lembro na época da rachadinha, eu fiz vários vídeos falando disso, me irritava, era o seguinte: muitos desses funcionários também estavam no gabinete do Eduardo. Por que não investigaram o Eduardo? Por que a mídia não cobrava investigação sobre o Eduardo? Você vê como a grande mídia, eles protegem muito o Bolsonaro, eles até dão uma denúncia, às vezes você vê, nossa, estão falando muito do Bolsonaro, mas eles protegem muita coisa. Aí olha só, agora saiu, alguém fez a denúncia, alguém talvez de dentro do gabinete fez a denúncia, e isso aconteceu. Tem uma outra coisa que ficou claríssima no ano passado e retrasado, foi o seguinte, teve no final de 2020, o Facebook, a rede social, fez um relatório sobre contas que disseminam fake news e descobriu que tem 88 contas, o Facebook diz, não é o Thiago não, 88 contas bolsonaristas que disseminavam fake news nas redes sociais. Essas contas juntas tinham mais ou menos 3 milhões de seguidores. Uma delas era Bolsonaro opressor, outra era Orgulho de Ser Hétero, tinha várias contas aí. Essas contas eram, segundo o Facebook, operadas, aí eles tinham lá, fizeram até um organograma, assim, um negócio bonito, com as fotinhas, operadas por gente ligada ao bolsonarismo. Inclusive 3 assessores diretos do Bolsonaro que trabalham no Palácio do Planalto operavam algumas dessas contas, quer dizer, gente paga com o nosso dinheiro. Só que eles também descobriram o seguinte, tinha uma conta de Instagram que tinha muitos seguidores chamada Bolsofeios. Você vê como eles fazem o seguinte, eles criam várias contas, milhares de contas, que não são identificadas como contas oficiais do bolsonarismo. Parece que são seguidores, que é gente que gosta do Bolsonaro, e no fundo são eles. Essa conta Bolsofeios, Nasdrovia, essa conta Bolsofeios, ela foi criada de dentro do gabinete do Eduardo Bolsonaro. Quem operava essa conta era uma conta que disseminava fake news, pedia golpe de Estado, atacava o Rodrigo Maia, que era então presidente da Câmara. Rodrigo Maia não se vendia ao bolsonarismo como se vende o Arthur Lira, por exemplo. Não que o Rodrigo Maia seja honesto, mas eles estão em grupos políticos diferentes. Então ele era muito atacado. Essa conta era operada de dentro do gabinete. O e-mail da conta é o e-mail do Eduardo Bolsonaro, era eduardo.sp@gmail.com, que é o e-mail do Eduardo Bolsonaro, quer dizer, foi criada por ele. Aí tem uma outra coisa, se um assessor de um deputado, ele é pago com dinheiro público, lembre-se bem, ele é pago para quê? Ele é pago para fazer o trabalho de assessoria do deputado, ou seja, para ajudar o deputado no trabalho dele, no trabalho legislativo dele, em ver se uma lei pode ser, se um projeto de lei é constitucional, se não é, se há demandas à população, ou quais demandas podem virar projeto de lei, se já há projetos de lei sobre essas demandas, se ele vota a favor ou contra alguma coisa. Para isso serve assessor, para atender ao público. Não é. Se um assessor está sendo pago para dinheiro público e ele está lá usando o tempo dele de trabalho para disseminar fake news no Instagram, tem um problema. Aí tem um problema, é crime. O deputado não pode pagar com dinheiro público alguém para fazer um trabalho pessoal para ele. Ou pior, alguém para fazer um trabalho político de difamar os outros. Quer dizer, tem muitas irregularidades que a gente já sabe que ocorrem no gabinete do Eduardo Bolsonaro. Muitas. Que a grande mídia jamais deu atenção a isso, jamais deu a devida atenção a isso, e que só agora o Ministério Público Federal está dando atenção. Quer dizer, demos sorte de que pegou um procurador que falou, eu vou pra cima, porque a gente sabe como são as coisas no Brasil. Se fosse outro, eu ia falar, não, arquiva isso aí, vamos fingir que não aconteceu. Não, agora pegou um que falou, eu vou pra cima, eu vou investigar sim, vamos ver quais são as irregularidades no gabinete dele. Isso vai acabar indo para a Procuradoria-Geral da União, mas tem uma coisa, quando saiu essa notícia, algumas pessoas falaram, olha, demorou 1 ano só a apuração preliminar. Por que está demorando tanto? A investigação vai demorar quanto mais? O Ministério Público colocou prazo de 1 ano para a investigação. 1 ano. Por quê? Eu vou te falar por quê. Porque hoje o Procurador-Geral da República é o Augusto Aras. Se eles começam a investigar rapidinho, e aí é claro, é o gabinete do Eduardo, vai chegar no Eduardo, tá o nome dele ali na investigação, o Ministério Público é obrigado a mandar para a Procuradoria-Geral da República. Então, o que eles fazem quando eles querem investigar sem que vá para o Augusto Aras? Porque o Augusto Aras vai defender o Eduardo Bolsonaro, ele vai arquivar. O que eles fazem? Eles abrem apuração preliminar, eles apuram tudo que dá para apurar, sem tocar no nome do Eduardo, só nos assessores, no gabinete, no trabalho do gabinete dele. Tá. Aí eles vão abrir agora a investigação no gabinete dele, não contra o Eduardo, é o gabinete dele.
Aí investiga-se mais, porque abrindo a investigação oficial dá mais poderes ao Ministério Público, pode quebrar sigilos, pode fazer uma série de coisas, de diligências que serão feitas, já foi anunciada que serão feitas diligências. Diligência é busca e apreensão, quebrar sigilo, tudo mais. Ok, eles podem fazer lentamente, colhendo todas as provas. Muita gente que já viu em filme, isso acontece na vida real mesmo. Você já viu em filme, tá coçando aqui o nariz, você já viu em filme quando aparece, alguém está investigando alguma coisa, eles põem assim numa parede, assim, fotinho, aí eles põem uns preguinhos assim, aí vão colocando o fio assim, liga aqui, daqui, isso acontece na vida real. Então eles vão fazendo isso, obviamente dá para fazer no computador, e eles vão tendo mais ou menos como funcionava o esquema, o que está aí de irregular, o que não está. Aí, quando o Bolsonaro não for mais presidente, ou quando a coisa já estiver ruim para ele lá no final do ano, aí eles podem envolver diretamente o Eduardo Bolsonaro para ir para a Procuradoria-Geral da República, porque o Augusto Aras vai querer agradar o próximo governo. E aí mesmo chegando nele, ele não vai poder arquivar. E principalmente depois que o Bolsonaro não for mais presidente, aí ele não vai mais ter como. E aí mesmo se ele arquivar, até chegar lá tudo mais, em setembro do ano que vem, já terá um novo Procurador-Geral da República indicado pelo novo presidente. Eu vou falar. Eu, Thiago, vou pressionar daqui, e eu peço o seu apoio para pressionar daí, para que o próximo presidente, falo todos os dias aqui, espero eu que seja o Lula, ele indique um Procurador-Geral da República com duas missões. Apenas duas. O resto, meu amigo, olha, eu passo o pano, mas duas coisas você tem a obrigação de fazer, próximo Procurador-Geral da República. 1. Prender Sérgio Moro. 2. Prender Bolsonaro e todos os filhos. Quando eu digo todos os filhos, é Bolsonaro, Eduardo, Flávio, Carlos e Renan. Não esqueça do Renan, que virou lobista. Prender toda a família Bolsonaro, que são todos bandidos, eles têm que ser presos. Porque se eles não forem presos, eles vão fazer igual tá o Trump nos Estados Unidos. O Trump já tá na frente do Biden nas pesquisas. E olha, pra você perder do Trump, tem que fazer muita coisa errada. Mas, agora imagina, vem um governo Lula, um governo de esquerda, vai ser sabotado pela grande mídia a partir do primeiro momento. A partir do momento em que for eleito, aliás, nem precisa ser eleito, tem quase todo domingo editorial do Estadão xingando o Lula, falando mal do Lula. Tem parte da esquerda que xinga o Lula, tem um comunista, um babacão do PCB que fica xingando o PT todo dia. Ele não critica o Bolsonaro, só critica o Lula. Tem gente da própria esquerda, cirista, que critica mais o Lula que o Bolsonaro. Que diz, entre Lula e Bolsonaro eu voto em branco. Esse pessoal... Se desse para separar um cantinho do Brasil, só uma ilha, colocar esse pessoal com alguém como o Bolsonaro como presidente, porque eles merecem, dava vontade, não dava? Ó, vocês querem o Bolsonaro? Fica aí, vocês e o Bolsonaro aí, porque vocês fazem a linha auxiliar do bolsonarismo, dividem a esquerda. Então, o que vai acontecer é o seguinte, a investigação demora, é proposital, para que não chegue tão rápido lá em cima, para que não se arquive, mas não pense que tá demorando porque não tá tendo não, porque tá tendo sim. Então muita calma, a gente tem que ter calma, infelizmente o bandido ainda tá na presidência, o bandido ainda tem uma caneta que tem poder, a caneta que ele diz que é BIC, que não é, a caneta dele tem muito poder, ele pode interferir em investigações, interferir em Polícia Federal, interferir em absolutamente tudo. A partir do momento que ele não puder, você vai ver uma guinada muito grande no Brasil, mas muito, muito grande em todas as investigações. Então, ó, vale a pena eu reforçar aqui. Vote em deputados de esquerda, vote em governadores de esquerda, vote em candidato a presidente de esquerda e vamos pra cima desses bandidos. E ó, eu vou mostrar aqui o nosso carro de som. Lá em Natal eu mostrei um trecho no último vídeo, vou mostrar outro agora. Melhor parte aqui, ó. Tá aqui um trecho, ó, esses ônibus todos lotados, todo mundo escutando fora Bolsonaro. Vamos continuar indo pra cima desses bandidos aí, que a casa deles vai cair mais cedo ou mais tarde. E ó, embaixo do vídeo aqui tem o botão Seja Membro. Quem quiser apoiar, clica aí em Seja Membro. E no primeiro comentário deixa Pix, PicPay e as minhas outras redes sociais. Falou!